dar início à palavra, apesar de que nós começamos ontem, né? E tinha alguns irmãos que já tinham chegado ontem aqui em Tatuí. Então, para aproveitar o tempo, nós já começamos a mensagem ontem. E foi bom porque o encargo da palavra, dessa vez em Tatuí, é bastante longa e densa também. Então, precisou a gente ver muitos versículos. E quando nós estávamos falando sobre a linha ministerial, né? O único ministério. Nós estamos hoje no único ministério. Ministério da Nova Aliança. Esse ministério começou com o próprio Senhor Jesus e continuou com o dia do Pentecoste, quando o Espírito Santo derramou sobre todos os irmãos ali, os 120 irmãos, né? E ali o Senhor comissionou esse ministério para 12 apóstolos. Então eles levaram adiante o seu ministério. E como era 12 apóstolos, né? E Judas não fazia parte mais desse grupo, porque ele quem traiu o Senhor Jesus, então ele retirou-se desse ministério, e ele depois, sabemos o fim dele, foi enforcado, ele mesmo se matou. Aí ficou então 11, aí no capítulo 2, né, de Atos, capítulo 1 ainda de Atos, então eles acharam que precisavam preencher esta vaga deixada por Judas Iscariotes. Então em Atos 1, 25, ele fala assim: para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Então, irmãos, é interessante que Pedro fala aqui, preencher a vaga neste ministério. Ou seja, não há outro ministério, só tem esse ministério. Amém? Amém? E nós não podemos nos rotular, ministério de tantos, ministério de fulano de tal. Não existe, só existe um ministério. Amém. E todos nós devemos seguir este único ministério. Amém. E depois, falando dessa linha ministerial, nós começamos a falar de 12 apóstolos, depois não chegamos a terminar o ministério de Paulo, e sempre nessa mesma linha. Mas ontem o Sung me chamou a atenção de um fato muito, muito, muito importante. Por isso queria complementar hoje, né? Peço um pouco de paciência dos irmãos. Amém? Amém. Quando o Senhor Jesus subiu aos céus, depois da sua morte e ressurreição, ele ascendeu-se aos céus, ele comissionou o seu ministério da Nova Aliança aos 12 apóstolos, correto? Então aí, o que é que os 12 apóstolos, que eram liderados por Pedro, eles pregavam? Qual era o encargo do ministério deles? Sabe qual era o encargo? Era o invocar nomes do Senhor. Amém. Aleluia! E em Paulo, né, falou em Efésios capítulo 1, vamos lá no Efésios. Aleluia. Efésios 1, né? Aqui fala assim, vamos ler a partir do versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor... Perdão, vocês encontraram? Não, nem dei tempo para vocês procurarem, né? Efésios 1, 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Esse poder exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos,
e fazendo sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então ele fala do poder, suprema grandeza do poder de Deus. Irmãos, até foi lá em Itapeva, nós fizemos esse exemplo. Compara a hidrelétrica de Itaipu, aquela barragem, aquele concreto, paredão de concreto, mede 190 metros de altura. Quantos prédios, quantos andares de prédio de apartamento, nem sei, né? Mas aquele paredão lá mede 190 metros de altura e represa, né, a quantidade de água ali, que tem um potencial de poder enorme. Mas precisa de algo mais para que esse poder possa chegar até nós. Não é verdade? Então, precisa então instalar turbinas na hidrelétrica de Itaipu. Uma vez você então instala as turbinas que vão gerar energia elétrica. Isso acabou? Ainda não acabou. Gerou energia elétrica, e como essa energia vai chegar para minha casa? Eu vou lá apertar o interruptor, acendo a luz. Não é como que vou desfrutar disso? Então precisa de linhas de transmissão. Então essas linhas de transmissão que levam a energia produzida por hidrelétrica lá em Itaipu e chega da minha casa. Deus também é a mesma coisa. Ele tem a suprema riqueza do seu poder. Mas como chega até nós os crentes, os santos? Amém? Precisa de mais alguma coisa. Então, Cristo, essa turbina geradora. Ele gera essa força para nós. Aleluia! Mas só Cristo gerando tal, né, como turbina, essa força da grande poder de Deus, como chega até nós? Chega pelo Espírito. Espírito é a transmissão. Amém? E chega a cada um de nós. Então, para aqueles 12 apóstolos, quando o Senhor comissionou o ministério para eles, eles tinham que receber um poder, né? Para levar adiante o seu ministério. E que poder que o Senhor deu para eles? Que está no Espírito. Que é o invocar o nome do Senhor. Esse é o fator de poder, de força do ministério deles. Graças ao Senhor. Então vamos lá para o Atos novamente. Atos, graças ao Senhor, né? Atos, capítulo 2, né? Quando Pedro levantou, a última frase que ele falou por os que estavam em Jerusalém, no versículo 21, capítulo 2, versículo 21. Ele fala assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, esse poder do ministério vem pelo nome do Senhor. Amém. E depois no capítulo 3 também, eles então Pedro e João depararam com um coxo que estava sentado na entrada do templo, implorando uma esmola. E aí Pedro, fitando para ele, disse no versículo 6, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda! Ele andou, ele levantou, não é? E versículo 8 diz, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando.
cara nem podia nem andar, agora está saltando. Esse é o poder no nome do Senhor. Se firmaram, né? Viu todo o povo andar e louvar ao Senhor, tá? E depois, continuando, né? Esse capítulo, e o Pedro falando isso, no versículo 17, olha só que 16. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Amém. Aleluia! Amém. Esse poder está no nome. Amém. Aleluia! E depois, quando eles foram para Sinédrio, foram interrogados pelas autoridades ali, no capítulo 4, né? Versículo 7, eles estavam sendo interrogados, as autoridades do povo disse, e pondo-os perante eles, os arguíram, quer dizer, os judeus arguíram, né, Pedro e João, dizendo, com que poder, ou em nome de quem fizeste isto? Poder está relacionado com o nome. Amém. Aleluia! Amém. Nome do Senhor Jesus. Amém. Eles estavam preocupados com duas coisas, poder e o nome. Sim. Onde está o poder? Está no nome. Amém. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Aí no versículo 10 diz assim, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, né? Nome de Jesus Cristo, o Nazareno, é a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Amém? Aí versículo 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia! Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Ó Senhor Jesus, então isso que dava poder para o ministério dos 12 apóstolos, que é o nome do Senhor. Amém? E depois, né, tem mais aqui, Estevão. Como que Estevão morreu? Apedrejado, não é? Mas como ele morreu? Aqui ele diz assim, ele fala assim no versículo 56 do capítulo 7. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, contra Estevão, né? Aí, irmãos, versículo 59, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então você veja que o ministério desses 12 apóstolos, que também o mesmo ministério que estamos hoje incluído, ministério da nova aliança, é baseado no invocar do nome do Senhor. Amém. Por isso não devemos parar de invocar o nome do Senhor. Amém. Sempre devemos invocar, porque esse nome nos dá entusiasmo. Amém. Esse nome nos dá força. Amém. Esse nome nos dá poder para levar esse ministério adiante. Amém. Senhor Jesus. Amém. Aí, capítulo 8, depois da morte de Estevão, aqui diz assim, e Saulo consentia da sua morte,
E naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Não sei se vocês lembram, o irmão Dong falava sempre desse versículo. Ele falava assim, chamou a nossa atenção de que os discípulos, né, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, porque não podiam mais invocar o nome do Senhor em Jerusalém, porque Paulo estava solto, e a turma do Paulo entrava de casa em casa, e toda vez que ouvia alguém invocar, ó Senhor Jesus, eles iam orar prender. Certo? Então, de tal maneira que em Jerusalém não se podia mais invocar o nome do Senhor. Então, se não pode invocar o nome do Senhor, morreu esse ministério. Para que serve esse ministério? Esse ministério é baseado no nome de Jesus. Amém. E aí aqui diz, exceto os apóstolos, né? Então, vamos tomar o que o irmão Dong disse. O irmão Dong fez uma interrogação. Ele falou assim, os apóstolos são enviados. Os apóstolos são para sair, para ir a outro lugar, levantar a igreja. Mas por que esses apóstolos não saíram? Se eles ficarem em Jerusalém, tinha uma grande dificuldade para eles invocarem o nome do Senhor. Talvez eles tinham muita razão de cuidar dos remanescentes da igreja de Jerusalém. Até isso é bom, não é verdade? Mas eles mesmos perderam uma coisa crucial, que é invocar o nome do Senhor. Verdade, irmãos? Enquanto que os discípulos foram dispersos pelas regiões de Judéia e Samaria, mas eles não estavam em Jerusalém. Eles podiam muito bem invocar o nome do Senhor. É isso que eles fizeram. Aí quando Paulo recebeu carta de autorização dos principais sacerdotes, para quê? Para também prender aqueles que invocavam, não em Jerusalém, em Damasco, fora da Judéia. Então isso prova que onde iam os irmãos, levavam esse nome. Amém. E hoje, irmãos, nós que viajamos tanto, né, jovens vão para a faculdade em outras cidades, né, migram para lá, migram para cá, e irmãos, devemos espalhar esse nome. Amém? Amém? Esse é o nosso ministério. Ó Senhor Jesus. Depois, como Jerusalém não podia mais, tinha grande dificuldade de invocar o nome do Senhor, não tinha mais liberdade de invocar o nome do Senhor, o ministério deles também foram caindo, né? E aí e outras pessoas aproveitaram essa situação para tomar conta da igreja de Jerusalém. Por exemplo, Tiago. Tiago era uma pessoa bem moderada. Então, ele não era tão absoluto no começo como Pedro, como João, que com bastante ousadia pregava a palavra e invocava o nome do Senhor. E o Tiago, talvez por causa da morte de Estevão, não podemos ser tão absoluto assim. Vamos, né? Vamos quebrar um pouco isso aí e tal, né? Nós somos cristãos, amém. Vamos seguir Senhor Jesus, tá? Mas por outro lado, não podemos ir confrontar com os judeus. Então eles guardam a lei de Moisés, vamos guardar a lei de Moisés. Então, combinando o Velho Testamento com o Novo Testamento, a nova aliança com a velha aliança. Vocês acham que isso dá certo, irmãos? Não dá certo. Ou você é branco, ou você é amarelo. Não tem condição de misturar os dois. Amém? Eu não falo preto porque é muito complicado hoje em dia falar, né? Senhor Jesus. Mas, irmãos, então eles perderam esse ministério. Então isso fez com que o Senhor, para não perder essa linha ministerial, tinha que fazer alguma coisa. E essa alguma coisa foi a salvação de Paulo. Amém. Aleluia. Amém. E aí a gente começa com o ministério de Paulo. E Paulo, como é que ele começou, né? No capítulo 9 de Atos, né? Vocês sabem, no caminho lá a Damasco, ele então
encontrou com o Senhor, né? E aí o Senhor diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E ele respondeu: quem és tu, Senhor? Capítulo 9, versículo 5. E a resposta foi: eu sou a Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Amém? Então ele foi para Damasco, né, na casa de alguém ali e tal. Aí apareceu Ananias, dando instruções do Senhor para ele. No versículo 14 diz assim: e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse para quem? Para Ananias, porque Ananias estava com medo de se aproximar de Paulo, porque houve testemunho dele muito mal lá em Jerusalém, que ele matava, prendia aqueles que invocavam o nome do Senhor. E o Senhor disse para Ananias: não tenha medo, porque este é para mim um vaso escolhido. Para quê? Um vaso é para quê? Para levar o meu nome. Amém? Mesma coisa que o Senhor falou para os 12 apóstolos, falou para o Paulo aqui. Ele foi chamado para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Amém? Senhor Jesus, esta é a linha ministerial, é invocar o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Aí próprio Paulo, né, em várias partes do Novo Testamento, por exemplo, 1 Coríntios 1, né? Esse versículo é muito famoso, famosíssimo. Capítulo 1, versículo 1, 1 Coríntios. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aleluia, Senhor deles. E depois, Romanos capítulo 10, foi Paulo falando, hein? Esse capítulo 10 é que Paulo estava dirigindo a palavra para os seus conterrâneos, seus irmãos judeus. E versículo 12 ele fala assim: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja bem, como é que Paulo sabia que ao invocar o nome do Senhor é rico? Porque ele provou, ele experimentou o invocar o nome do Senhor. Experimente você também, invoque esse nome do Senhor, ele vai ser muito rico para você. Suas riquezas são insondáveis. Amém? Segue invocando o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Vamos também para Filipenses, que eu falei ontem, mas não falei desse detalhe aqui não. Ele fala assim, né, que o Senhor se esvaziou, tal, foi obediente até a morte. Versículo 9 diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Então aí, no ministério de Paulo agora, vamos ver em Atos, né? Atos, aleluia, ó Senhor Jesus, né? Então no capítulo 13,
Vamos ver um pouquinho antes. Tá, vamos ver aqui, tá? Capítulo 11, versículo 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Aqueles discípulos que dispersaram, né? Até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém a palavra, senão somente os judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Então, irmãos, lá em Antioquia surgiu uma igreja dos gentios. Pela primeira vez surgiu a igreja dos gentios, né? A notícia correu a respeito deles, chegou até os ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a que todos, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Aí Barnabé, que era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu a ele. Versículo 25. Partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo, e tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Então, aqui o Paulo tinha, depois que se converteu, depois que ele recebeu aquela visão celestial, grandeza de revelação, eu acho que ele andou pregando para todo mundo, né? E brigava com todo mundo. Foi até Jerusalém, rapaz, foi falar que o Senhor é Deus, é Senhor, Messias é Cristo, não sei o que e tal. E discutia, gostava de discutir, porque ele tinha cheio de conhecimento dos céus, né? Ele tinha razão para isso, mas não era para discutir. Ele ganhava a discussão, mas perdia as pessoas. De tal modo os que de Jerusalém queriam matá-lo. Puxa vida, como é que uma boa notícia pode matar alguém? Aí aí os irmãos de Jerusalém falam assim: Paulo, sai daqui, vai para sua casa, fica lá em Tarso. Isso significa que esquece lá, morra ali, seja enterrado ali. Não queremos mais você aqui, nem pintado de ouro. Porque aonde você vai, você causa problema. Aí ele foi para Tarso. Aí quando ele levantou a igreja de Antioquia, e o Barnabé foi enviado para ver que igreja era, né? Que tipo de vida da igreja tinha ali. E Barnabé, quando chegou, gostou da situação. Cheio de liberdade do Espírito, os irmãos invocavam o nome do Senhor com liberdade, livremente. Aquela alegria foi restaurada entre os irmãos de Antioquia, de tal modo que não eram mais discípulos, eram cristãos. Nós somos cristãos. Amém? E aí, Barnabé lembrou de Tarso, lembrou de Paulo. Amém? E aí ele foi até Tarso, tirar Paulo daí e levar junto para Antioquia para servir junto com a igreja. Que graça, né? Que coisa grandiosa que esse Barnabé fez. Esse Barnabé sempre teve esse ministério de ajudar os outros irmãos. Assim foi com Marcos também, né? Lembra do Marcos? Que Paulo rejeitou, mas Barnabé foi cuidar dele. E no fim, quando Marcos cresceu, ajudou Pedro, aí Paulo falou: agora eu quero ele, me é útil para o meu ministério, manda ele para cá. Mas se você não quis ajudar, e Barnabé ajudou, né? Graças ao Senhor. Então capítulo 13, aqui começa aqui: havia na obra de Antioquia, na igreja de Antioquia, profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger,
Lúcio de Cirene, Maneco, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me. Amém? Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Aí começou oficialmente o ministério de Paulo, né? E Paulo conseguiu fazer um centro de obra em Éfeso, né? Ele gastou praticamente 3 anos lá em Éfeso. Nunca, nenhuma localidade, Paulo parou tanto tempo como Éfeso. Mas foi bom porque ali ele criou um centro de obra ali, né? Vocês sabem que de lá saiu desse centro de obra uma espécie de CEAP. Amém? Amém. Então ali no CEAP surgiu um tal de Epáfras, que era uma pessoa assim quase desconhecida por nós. A gente lê Epáfras e passa por cima. Mas Epáfras é o fruto do ministério de Paulo. É o fruto desse centro de obra. Porque Epáfras levantou a igreja de Colossos, debaixo da palavra profética que Paulo proferia. E aí também, e mesmo Epáfras levantou a igreja em Laodiceia. E o mesmo Epáfras levantou a igreja em Hierápolis. Puxa, como ele era frutuoso, né? Aonde ele ia dava fruto. Graças ao Senhor por esse centro em Éfeso. Mas no fim da vida de Paulo, foi ano 67, durante a grande perseguição do imperador romano Nero sobre os cristãos, muitos foram mortos, e Paulo também morreu em ano 67, depois de Cristo. Então ali o seu ministério terminou, não é? Mas hoje nós sabemos que esse ministério de Paulo deixou para nós 14 epístolas, um pouco mais da metade de Novo Testamento, e tanta riqueza que o Senhor tem nos dado através as epístolas de Paulo. Até hoje fala conosco, não é? Graças ao Senhor. Mas seu ministério cessou, e aí o Senhor levantou outro para dar sequência a essa linha ministerial. E a sequência foi com João. João foi em 69 para Éfeso. Lá em Éfeso, é uma inferência que a gente está falando. Em Éfeso, vocês lembram, quando Paulo escreveu 1 Timóteo, Paulo já sabia da dificuldade que ele ia encontrar na igreja em Éfeso, não é? Ele até pediu para Timóteo ficar ali para demonstrar alguns líderes ali que não ficam falando de genealogias sem fins, discussões que não levam a nada, não é? Centrem-se a sua palavra na economia de Deus, porque a economia de Deus é o dispensar de Deus para dentro de nós e nos faz crescer e nos faz ser edificado com os irmãos. O que o Senhor quer é a edificação da igreja. Então você veja no tempo de Timóteo, ele era jovem ainda. Como é que ele podia falar com pessoas de maior idade que ele? Idosos já são líderes da igreja em Éfeso, não é? E não davam atenção para ele. Aí, na segunda carta, Paulo falou para Timóteo: olha, não tome não tome somente água, tome um pouquinho de vinho também, por causa das suas frequentes enfermidades de estômago. Ora, sabemos que de estômago também é a forma de descarga emocional. Ele estava muito pressionado ali em Éfeso, não conseguia virar o jogo ali, não conseguia levar os irmãos a desfrutarem do Espírito, e ele acabou ele mesmo se enfermando. Aí Paulo falou aquilo. Mas quando João chegou em Éfeso, a situação era outra. João provavelmente que João tenha encontrado a epístola que Paulo escreveu aos Efésios, né? E quando João leu a epístola aos Efésios, o Efésio, né?
ele teve uma grande surpresa agradável. Puxa vida, é isso que nós precisamos. É isso que a igreja Éfeso precisa. Praticar a palavra. Amém. Então, mas o Senhor deu para ele muita graça. E era também uma pessoa de idade, né? Tinha respeito das pessoas. Ele conseguiu, com a sabedoria de Deus, levar a igreja em Éfeso a desfrutarem do Espírito, desfrutarem do nome do Senhor. E aquele encargo pelo Evangelho foi suscitado por João em Éfeso. No fim, você veja, quando ele escreveu carta ao Gaio, lembra do Gaio? Ele falava assim, eu tenho recebido muitos testemunhos da parte daqueles que têm passado por você ali e de como você tem recebido eles e também encaminhado eles. Quer dizer, ajudando ele a ir para mais frente. Isso, muitas vezes, são desconhecidos, João fala para o Gaio. Então, são aqueles obreiros, são os seapistas, são os comportores. Amém? Amém? Que passavam ali na cidade de Gaio, e o Gaio, então, recebia eles muito bem e também encaminhavam ele para frente. Agora, irmão Dom dizer para nós, encaminhar não é só assim, ó, tchau, tchau, levar até na rodoviária, tchau, irmão, amém, amém. Não, encaminhar é mais do que isso, né? Encaminhar é suprir tudo que ele precisa na viagem. Amém. Então, vamos uma sacolinha de sanduíche, uma garrafa de água, um dinheirinho para ele, né, nos custos da viagem. Então, você veja que naquela época, Éfeso, na época de João, o Éfeso é muito movimentada. Amém? Amém? Por causa desse ministério de João. E o ministério de João é bem incrível, né? Os outros ministérios, por exemplo, dos 12 apóstolos, terminou ali, mas não seguiu adiante. Depois o Paulo, quando ele morreu, também morreu com ele o ministério. Mas João é diferente, meus irmãos. Não é? Em João, quando o Senhor falou para o Pedro aquela palavra, aí o Pedro olhou para o lado dele. Quem estava do lado dele? É o João. E falou, e quanto a este? E o Senhor Jesus disse, se quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a mim, segue-me. Primeiro, irmãos, isso é uma grande lição para nós. Não devemos ficar olhando para os irmãos do nosso lado. Ah, ele está sendo abençoado pelo Senhor. Ah, o Senhor faz isso para ele, o Senhor faz isso. E para mim, o Senhor não faz nada disso. Não é? A gente costuma reclamar isso, né? Então, mas o Senhor deu uma boa resposta para o Pedro e também uma boa resposta para nós, né? Quanto a ti, segue-me. Amém? Que te importa? Se eu quero que ele venha ficar até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então isso significa que o ministério de João é o único que não morreu e permaneceu até hoje. E hoje nós estamos nessa linha ministerial. Amém? Ah, aleluia! Não me diga que nós estamos iniciando outra linha ministerial. Não existe. É uma única linha ministerial. Amém? Começou com 12 apóstolos, continuado por Paulo e agora com João. E hoje até hoje nós estamos nesse ministério de João. Amém? E agora nós chegamos no ministério de João. Tenho 20 minutos. Aleluia. Ministério de João, o próprio irmão Witness Lee, ele comentou, disse que o ministério de João para nós estamos ainda no jardim da infância ainda. Mas realmente, irmãos, Evangelho de João tem muita coisa aqui ainda. Muita coisa para ser descoberto. E principalmente são capítulo 14, 15, 16 e 17. Esses 4 capítulos são mais cruciais
de todo o Novo Testamento. Amém? E só vamos falar um pouquinho hoje do capítulo 14 a 17, tá? Aí vamos terminar. Primeiro, eu queria dizer para vocês, esse capítulo 14 até 17, o Senhor Jesus estava falando com os 12 apóstolos, os 12 discípulos. Eles eram interlocutores do Senhor Jesus. O Senhor falava para ele. Por que o Senhor só falava com eles? Vocês lembram lá em Mateus 20? Só vou ajudar os irmãos para deixar bem claro, tá bem? Amém? Amém. Mateus 20, versículo 16. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Versículo 22, capítulo 22 também, né? Versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, o irmão Pedro tem compartilhado conosco que a igreja, né, a vida da igreja, não é movimento de massa popular. Nunca vai chegar a isso. Mas são aqueles escolhidos. Os discípulos, 12 discípulos, não foram escolhidos? Então, nós entramos no mesmo princípio da escolha de Deus. Amém? Somos escolhidos. Aí você pode dizer, não fui escolhido. Não sou escolhido. Você não é escolhido, mas hoje você pode ser escolhido. Amém. 2 Timóteo, capítulo 2, quando ele fala da grande casa, não é? Bom, aqui no versículo 19: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Amém. Senhor conhece. Amém? Amém. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Esse professa é invocar. A todos aqueles que invocam o nome do Senhor, ele se afasta da injustiça. Amém? Você quer fugir da injustiça? Invoque sempre o nome do Senhor. É a palavra que diz aqui, não sou eu, né? E depois fala assim: ora, numa grande casa não há somente utensílio de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Versículo 21, essa saída para nós. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então, quem é que vai dirigir o seu destino? Você mesmo. Você quer ou não quer? Amém. Quer ser esse grupo de escolhidos? Sim. Diga sim ou não. Amém. Porque senão nem continuo. Porque daqui para frente só vou falar palavra para os escolhidos. Querem ser escolhidos? Amém. Vive de verdade? Amém. Só aqui da frente. Vocês querem ser escolhidos? Amém. Então essa palavra é para vocês. Então vamos voltar para João. Aleluia. João, né? Amém. Por exemplo, João capítulo
13. Depois do que o Senhor fez essa lição de humildade, de lavar os pés ao discípulo, isso é um grande ato, um exemplo que o Senhor deixou para todos os nós, né? Aí, irmãos, no versículo 21 em diante, fala que o traidor é indicado, tá? E aqui diz, ditas estas coisas, versículo 21, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Sabendo que é o João, não é? A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe, pergunta a quem ele se refere. Porque eles estavam todos né, curiosos, quem será? Será que sou eu? Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Ali foi manifestado. Então disse Jesus, o que pretendes fazer? Faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compra o que é preciso para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Versículo 30, olha aqui, ó. Ele, tendo recebido o bocado, quem? Judas. Saiu logo, e era a noite. Então, se Judas saiu, ficou quantos lá? Ficaram 11. Então, a partir de agora, a palavra que o Senhor vai falar para os 11. Capítulo 14 inteiro, capítulo 15, 16 até 17. Amém? Amém. Você quer fazer a parte dessa roda íntima? Amém. Quer ser íntimo do Senhor? Amém. Por isso fiz a pergunta, quer ser escolhido? Para entrar nessa roda íntima. A partir de agora o Senhor vai falar só com os íntimos. Amém? Amém? Olha só, eu quero mostrar para você também em Mateus capítulo 13. Para a gente entender bem isso, né? Capítulo 13, o Senhor falou em parábolas para a multidão, lembra? Tá? Então, versículo 10, então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes fala por parábolas? Para muita gente, para a multidão, o Senhor fala em parábolas. E sabe que parábolas precisa de ser desvendado, precisa ser explicado. Amém? Então, para a multidão, o Senhor falava parábolas. E ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido. Amém? Oh, que privilégio, irmãos, fazer parte desse grupo de aconchego, né? A Bíblia fala de conchegados. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, aí, aqui, vamos para João 6, também, aí vocês vão ficar muito, muito claro. João 6. Oh, Senhor Jesus. João 6, versículo 26, tá? Para adiantar. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais,
mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Entende? Então, qual é o contexto desse versículo, capítulo 6? É porque o Senhor Jesus tinha feito multiplicação de pães, lembra? Então, aqui no próprio capítulo 6, o Senhor falou para o discípulo: vocês precisam dar para essa multidão alguma coisa para comer. E eles falam: mas aqui só tem 2 peixes e 5 pães. Como é que podemos alimentar a multidão? Aí o Senhor falou: tá bom, traz aqui. O Senhor abençoou, orou, não é? Por Pai que está nos céus, e abençoou e multiplicou. Sobrou 12 cestos cheios e alimentou 5.000 homens. Então, quando o Senhor saiu dali, eles foram atrás do Senhor. Por isso que o Senhor falou: vocês vieram atrás de mim, não por causa da palavra, não por causa dos sinais que eu faço, mas por causa da comida. Ó Senhor Jesus, que coisa, né? E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas que subsiste para a vida eterna. Então, para a multidão o Senhor fala de parábolas, né? E para esse grupo de escolhidos, roda íntima do Senhor, ele fala palavras de coração. Então, 14, né? Ele fala assim, esse é o título da mensagem de hoje, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Amém? Esse lugar, já vou adiantar, não é uma coisa física, não é mansão celestial, não é nada disso. Esse lugar é o próprio Pai. Amém. Lembra que o Senhor, Deus fez o homem, e desse boneco feito de pó da terra, ele soprou um fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Amém? E agora teve o segundo sopro, que está em João 20, 22. Olha só, 20, 22. Mas no contexto aqui é interessante também. Versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. Primeiro, de onde que Jesus entrou ali? Fizeram essa pergunta? A sala estava trancada as portas da casa, estavam os discípulos. E o Senhor pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Esse é um item muito interessante, porque até agora esses 12 discípulos andavam com o Senhor, almoçavam com o Senhor, tomavam café com o Senhor, jantavam com o Senhor, ouviam todos os ensinamentos do Senhor, via como o Senhor fazia milagres, via como o Senhor fazia sinais, dormia com o Senhor, tudo, certo? Eles viam tudo isso, mas agora o Senhor já morreu e ressuscitou, ascendeu-se aos céus, agora Ele é o Espírito. Amém? Mas para esse primeiro grupo de discípulos, eles não entendiam nada, é a primeira vez, por isso que o Senhor estava treinando eles. Aparição, desaparição. Aparição, sumia de novo. Aparição, sumia de novo. Para eles ir acostumando. Que daqui para frente eu vou ser espírito. Eu não vou estar assim visivelmente com vocês. Eu vou estar no vosso espírito. E aleluia, o Senhor está no nosso espírito. Amém. Aleluia. Amém. E aí, 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz
seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aleluia. Nesse quartinho, porta trancada, ninguém podia fugir dali, né? Aí todos receberam o sopro. Amém. Aleluia. Eu confesso que eu estava lá. Amém. Vocês também. Amém. Amém. E todos nós recebemos esse Espírito Santo. Amém. Oh, Senhor Jesus. Aí voltando no 14. Ó Senhor Jesus. Aí 14, né? O Senhor fala assim: quando eu for e vos preparar lugar, versículo 3, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Ele já voltou em forma de Espírito, para que onde eu estou, estejai vós também. Aleluia. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Puxa, o Senhor falou, vocês sabem o caminho. Aí o Tomé estava desesperado, né? Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Ou seja, pelo tempo que eles tiveram andando junto com o Senhor, era para eles saber o caminho. Não é verdade? Mas ele não estava nem aí, né? Quando o Senhor falou que ia restaurar o reino de Deus, eles perguntaram, quando vai restaurar o reino de Israel? Uma coisa totalmente desconexa. E eles também aqui, Senhor, qual que caminho? Aí o Senhor respondeu, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor fala aqui, né? Ninguém vem. O Senhor não falou ninguém vai. Entende? Ninguém vem. Quem é que eu te mostro vem? A mim. Então, Pai está aqui. Né? Versículo 7. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Mais claro do que isso é impossível. Ele fala assim, tendes visto. Quer dizer, vocês têm visto o Pai. Vocês têm visto o Pai. Amém. Não é? Aí Filipe ficou mais desesperado ainda, né? Primeiro eu tomei, agora Filipe. Até aqui fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Ele estava assim encucado. Onde está o Pai? Ele não entendia que o Senhor era o Pai. Aí disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Eita, matou charada. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Versículo 12, em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores, porque eu vou para junto do Pai. Quando o Senhor for para junto do Pai, então Ele como Espírito, Ele vai entrar em nós, aquele poder de Deus, a força de Deus vai estar no nosso espírito, e nós vamos realizar coisas maiores que Ele fez aqui na terra. Amém? Rapidamente para o capítulo 17. Aqui é simples. Aqui fala, versículo 5. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Bom, porque Senhor pede para o Pai glorificá-lo? Ele não era, no passado, habitava na glória do Pai? O Pai e ele estavam já na glória, mas por que glorificá-lo de novo? É porque o Senhor se tornou homem, e a humanidade dele é uma humanidade vencedora, uma humanidade que faz totalmente a vontade de Deus e não pecou. Amém? Então Deus aceitou, aprovou a humanidade de Jesus. Então a humanidade de Jesus foi lá para o Pai.
quando ele está fazendo a oração, não tinha ido ainda ao Pai. E vai ser. Mas ele foi. A Escritura diz que ele foi glorificado. É a parte humana dele que tinha que ser glorificado. E, aleluia, e quando ele se glorificou, então abriu uma porta para todos nós sermos glorificados. Amém. Ele é nosso pioneiro. Ele levou a humanidade lá para o trono. Amém? Amém? E aí significa, se ele foi, nós também um dia vamos lá. Amém. Senhor Jesus. Aí, bom, é o seguinte, eu vou terminar aqui rápido. Nós viemos do Senhor, de Deus, por um sopro, primeiro sopro. Depois o segundo sopro, nós recebemos o Espírito. Então agora, o trabalho do Senhor Jesus em nós é nos levar de volta para Deus. Amém? Amém? No João 14 está claro, eu vou mostrar lugar, preparar lugar. E esse lugar é o próprio Pai. Nós viemos do Pai e voltamos para o Pai. Essa é a economia de Deus. Entretanto, nós temos muitas coisas ainda para sermos aperfeiçoados e limpados, purificados, para irmos ao Pai. Né? Por exemplo, se você fizesse um transplante, se tivesse um órgão danificado, vamos supor que seja o seu coração. Então você recebe outro coração novo através de transplante. Mas esse coração novo foi transplantado em você, mas o seu organismo não reconhece, porque não é seu. Então o seu organismo tem reação de querer expulsar esse órgão de você. Não é verdade? É aquela rejeição. Por isso que depois de transplante, eles tomam muitos remédios pesados, para que não haja rejeição. Porque para o organismo, para o seu corpo, é um corpo estranho. E todo corpo estranho tinha que ser expulso. Não pode permanecer ali. Então, mesma coisa, se a gente for para Deus do jeito que nós estamos hoje, nós seremos expulsos. Seremos elemento estranho para Deus. Seremos elemento incompatível com o que Deus é. Ó Senhor Jesus. Por isso, graças ao Senhor, que nós temos o processo de santificação. Santificação e depois a glorificação. São processos para nos inserir em Deus. Amém. E que Deus um dia vai nos aceitar. Amém. Aleluia. Saímos de Deus, voltamos para Deus. Amém. Oh, aleluia. Então, sem nenhuma rejeição. Mas esse processo de santificação, que leva à glorificação, é na vida da igreja. Amém. Você diz assim, eu não preciso dos irmãos. Eu posso ler Bíblia em casa. Você pode. Posso orar ao Senhor em casa. Amém. Eu posso ter comunhão com o Senhor íntimo em casa. Posso orar de joelho. Amém, amém, amém. Mas, para você ser santificado, você tem que estar na vida da igreja. Amém. Não tem jeito. Tem gente que evita, relacionamento com os irmãos, Chega tarde na reunião e o primeiro a sair. Não vai ter problema nenhum. Irmão, se ele não entrar na vida da igreja e participar ativamente, servir o Senhor, no serviço, na cooperação, na coordenação do serviço, aí que aparece o nosso ego. Aí que será eliminado. Não é mesmo? Então, graças ao Senhor pela vida da igreja. Vamos participar da vida da igreja ativamente. Servir o Senhor com excelência. E incluir os outros a servir junto conosco. E com entusiasmo. Amém. Entusiasmo é espírito. Amém. Cheio de espírito. Amém. Aleluia. Amém. Assim nós vamos ser santificados. Amém. E quando Deus nos receber, não haverá mais rejeição. Amém. Que glória, né? Seremos santificados. E como Ele é santo,
nós seremos santos também. 1 João, aí já termino, tá? Aleluia. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. A palavra confiança, onde está esse versículo aí? Não seremos envergonhados. Capítulo 2, eu acho que é 2, né? Unção, 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos envergonhados na sua vida. Amém? Esse é crucial, porque quando você se santifica e torna santo como ele é, você participa de Deus. Deus também tem você nele. Você e Deus são um. Essa é a verdadeira unidade. Ele fala, o Senhor fala assim, eu estou no Pai, Pai está em mim, e vós também em mim. Essa realidade, irmãos, quando chegar nesse dia, fala assim, ó, para que quando se manifestar, tenhamos confiança. Não vamos com medo e não ser envergonhado. A rejeição é motivo para vergonha. Lembra no capítulo 22 de Mateus? O rei entrou na sala de banquete. Havia um lá que estava sem a veste nupcial. O que o Senhor falou para ele? Ô fulano, você está sem a veste nupcial. E a Bíblia falou que ele emudeceu. Ele ficou envergonhado. Não estava com medo. Mas amém, irmão. Tem um versículo também que diz, não sei onde está, que o amor lança fora o medo. O ambiente no Pai é cheio de amor. Amém? Então, quando nós temos essa santificação, natureza santa de Deus, assim tal como Ele é, rapaz, nós vamos entrar num ambiente de amor que nunca temos visto e não sabemos como descrever. É outra dimensão. Aleluia. Então, tenhamos confiança. Mas hoje precisamos permanecer nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecer também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém? Oh, Senhor Jesus. Capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Senhor Jesus. Tá bom, então, o Senhor nos preparou o lugar e nosso alvo é voltar para esse lugar. Obrigado pela vida da igreja.
que nos faz santificados cada dia e sermos semelhantes ao Pai. E tenhamos confiança e não vamos ter medo nem vergonha. Amém? Jesus é o Senhor!